Motivax, sua dose diária de motivação. Eu, pessoalmente, espero fazer valer a pena o seu tempo ao longo dos próximos minutos desta apresentação. O tema desta palestra é 7 vidas, lições para construir o seu equilíbrio pessoal e profissional. Apenas para que você compreenda o contexto de como esse tema surgiu, ele aconteceu em 2003. Naquela ocasião, eu passei por uma grande mudança na minha vida pessoal, um grande redirecionamento de carreira, inclusive, e foi uma situação bastante curiosa. Uma certa manhã eu despertei, eu tinha fechado a minha indústria, que é uma indústria metalúrgica, onde tive mais de 100 funcionários, e a empresa fechou as portas um belo dia. Numa segunda-feira eu despertei e não tinha que ir mais para a minha fábrica, então eu levei meus filhos à escola, depois eu os busquei na escola, eu tive depois a oportunidade de sentar com eles para fazermos juntos a lição de casa. No final da tarde fomos até a quadra que existia dentro do nosso condomínio para brincarmos juntos. Os garotos eram pequenos, tinham 6 e 8 anos de idade. E diante de todo aquele cenário, eu me coloquei diante de uma grande reflexão. Eu me sentei numa cadeira diante de uma mesa, com uma folha de papel nas mãos, uma caneta, e comecei a refletir sobre como havia sido a minha vida ao longo de toda a década anterior. Eu havia me dedicado muito à minha empresa e, em função disso, havia sacrificado vários aspectos da minha vida. Eu havia sacrificado desde a minha saúde, porque eu sempre fora um grande praticante de esportes e ao longo dos últimos anos eu tinha cultivado uma vida sedentária. Mais do que isso, eu tinha começado até a fumar. Eu tinha problemas de relacionamento, os meus filhos acabavam tendo muito pouco meu contato pessoal e, em virtude da opção de fechar a empresa, minha vida financeira também estava abalada. Enfim, vários aspectos da minha vida estavam, de fato, muito desestruturados. E foi dentro desse cenário, desse contexto, que eu comecei a fazer essa reflexão que eu quero compartilhar com vocês agora. A reflexão que fala sobre as 7 vidas. E note que esse não foi um problema que eu vivenciei, talvez não seja apenas um problema que você esteja vivenciando. Aliás, esse é o grande problema do mundo corporativo moderno. A dificuldade entre conciliar os interesses pessoais e os interesses profissionais. Eu vou citar para vocês algumas pesquisas, algumas mais recentes, outras nem tanto, mas todas elas muito significativas para respaldar esse aspecto que envolve a questão do problema de equilibrar a vida pessoal e profissional. No ano de 2007, a psicóloga Betânia Tanuri, bastante conhecida, radicada na Fundação Dom Cabral, ela fez uma pesquisa com cerca de 300 profissionais, perguntando a cada um deles: você é feliz no seu ambiente de trabalho? Muitos ela entrevistou online, alguns ela entrevistou presencialmente. E olha que coisa interessante. 84% dos entrevistados se declararam infelizes no âmbito profissional. Pessoas que realmente não estavam satisfeitas com as suas conquistas. Pessoas que sentiam-se, inclusive, às vezes até amarguradas, muito embora gozassem de uma posição profissional que fosse bastante elevada. 2 anos depois, eu busco uma outra pesquisa que foi feita, por uma grande instituição financeira, né, em 9 grandes centros em todo o mundo, São Paulo representando o Brasil, e a pergunta era: o que é que representa sucesso para você? E acredite, 55% dos respondentes disseram que sucesso representava conseguir equilibrar interesses pessoais e interesses profissionais. Saltamos mais 2 anos no tempo e chegamos em 2011, quando o GfK, que é um dos maiores institutos de research em todo o mundo, entrevistou mais de 30 mil pessoas em 29 países. Novamente, a pergunta era: qual é a sua maior preocupação, entre tantas outras? Eu selecionei essa em especial. E entre os brasileiros, 59% disseram que a sua maior preocupação era conciliar interesses pessoais e profissionais, o que era o dobro da resposta dos demais 28 países da amostra. Nos outros países, esse índice atingiu 31%, no Brasil, 59%.
E uma última pesquisa que eu quero comentar com vocês, novamente, nossa querida Betânia Tanuri, dessa vez entrevistando mais de 1.000 executivos, isso no final de 2012, portanto, bastante recente. E a pergunta era, será que nós precisamos trabalhar tanto? Essa pesquisa ela foi, inclusive, divulgada na revista Exame, cuja capa tinha na sua estampada a Marissa Mayer, presidente do Yahoo, e ela dizia, e por que ela saiu estampada na capa? Porque Marissa Mayer, depois de poucas semanas de ter ganho o seu primeiro filho, ela voltou a trabalhar. Então a pergunta é, será que precisamos trabalhar tanto, precisamos nos dedicar tanto profissionalmente? E dentre os respondentes dessa nova amostra feita pela Betânia, 75% dos executivos se declararam insatisfeitos com o tempo dedicado à sua vida pessoal. Mas olha só que coisa gritante. Entre os cônjuges desses entrevistados, 95% estavam insatisfeitos com o tempo dedicado pelos seus maridos ou esposas à vida familiar. Então, eu quis contextualizar para você um problema que vem se agravando ao longo da última década. Cada vez mais os executivos estão insatisfeitos com o tempo que dedicam às suas famílias. E é curioso isso, porque nós acreditávamos que a tecnologia ela iria nos dar mais tempo, mais conforto, mais liberdade, a possibilidade de sermos mais produtivos e eficientes no exercício dos nossos trabalhos, de modo que teríamos mais tempo para nós mesmos e para a nossa família. Não é o que tem acontecido. Todos nós nos tornamos escravos cibernéticos. As pessoas hoje vivem envolvidas com seus telefones celulares, com seus smartphones. Todos se tornaram profissionais em tempo integral. Não importa em qual momento, em qual horário, se é manhã, tarde ou noite, se é um dia de semana ou se é um domingo, os telefones celulares estão ligados e as pessoas estão sendo demandadas por assuntos profissionais. Você entende bem o que eu estou dizendo, porque acredito que você também seja uma pessoa vitimada por essa circunstância. A verdade é que o mundo corporativo moderno tornou-nos pessoas ansiosas e angustiadas. A ansiedade, eu digo que a ansiedade é um tempo que não chega e a angústia é um tempo que não vai embora. Uma mãe grávida, por exemplo, ela está ansiosa, ela não vê a hora que a criança nasça para que ela possa, de fato, observar se essa criança goza de boa saúde, de saúde plena, olhar as feições, o rosto do seu filho, sua filha. A ansiedade é um tempo que não chega. Já a angústia é quando você tem um problema irresoluto no seu trabalho e aquilo lhe comprime, aquilo lhe aperta, aquilo te angustia, porque a angústia é um tempo que não vai embora. Você não vê a hora de se ver livre daquele problema. Se você que me ouve agora tem um filho ou uma filha em idade pré-vestibular, por exemplo, eles estão agora estudando para os concursos vestibulares que acontecerão no final do ano. E quando terminarem e fizerem as provas, eles estarão ansiosos por saber se foram aprovados. Algumas universidades divulgam a sua lista de aprovados no dia 25 de dezembro, no dia do Natal. O jovem amanhece na porta de uma banca de jornais, rapidamente pega o jornal, abre em busca de seu nome na lista de aprovados, percorre aquela lista e de repente não encontra o seu nome lá. Acabou a ansiedade. Porém, imagine que o nome esteja na fila de espera. Começou a angústia. Será que eu serei chamado ou não? Ansiedade é um tempo que não chega. Angústia é um tempo que não vai embora. E são dois sentimentos que têm invadido a nossa vida, com uma constância que chega a ser proibitiva. Esse é o problema. Mas todo problema guarda dentro de si uma solução. E a solução, no nosso caso, responde por uma única palavra, e essa palavra é equilíbrio. E note, você que não estou trazendo nenhuma novidade, quando a gente fala em equilíbrio, aliás, eu poderia resgatar o ABC da filosofia, Aristóteles, Buda, Confúcio, todos eles, em algum momento, disseram que a verdade está no caminho do meio. E o que significa o caminho do meio? O caminho da ponderação. Compreender que a melhor maneira de você conseguir
buscar uma solução para aquele problema é a ponderação, nem muito a um extremo e nem muito ao outro. Portanto, se esta é a solução, se a solução é dada pelo equilíbrio, eu lhe apresento um método, e o método é o método das 7 vidas. É você compreender que dentro de si há não apenas uma, não apenas duas, não é apenas vida pessoal e profissional, mas sim 7 grandes dimensões. Você precisa cuidar da sua saúde física, depois da sua saúde afetiva, profissional, cultural, social, material e espiritual. E é sobre isso que nós vamos conversar ao longo desses próximos minutos. Eu gostaria de ressaltar que eu não tenho aqui a pretensão de trazer grandes novidades a você. Aliás, seria presunçoso, prepotente da minha parte se eu pensasse desta maneira. Na verdade, eu vou falar, talvez, mais do mesmo. Talvez eu vá falar sobre coisas que você já conhece, coisas que você já ouviu falar, mas coisas que você não tem praticado. Coisas que talvez entrem por um ouvido e saiam pelo outro. O escritor André Guidé, certa vez disse: todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém escuta, é preciso sempre recomeçar. Então eu recomeço, dizendo talvez mais do mesmo, mas talvez de uma forma diferente, de tal sorte que desta maneira você possa se sensibilizar e possa refletir a respeito do seu comportamento e dessa maneira mudar o seu padrão, mudar as suas atitudes em busca do equilíbrio entre as suas 7 vidas. A primeira das 7 vidas é a vida da saúde e do esporte. E por que eu começo pela saúde? Porque só você pode cuidar da sua saúde. Ninguém pode fazer isso por você. Aliás, há pessoas que passam metade da sua vida minando a própria saúde e depois terão que passar outra metade tentando resgatá-la. A saúde é seu bem mais precioso e é o início, o princípio de tudo. Como é que nós podemos desenvolver uma vida mais saudável do ponto de vista da saúde física e mental? Primeiro, é importante que você desenvolva o hábito do repouso, do sono reparador. Esse é o primeiro ponto. Quantas horas por dia você precisa dormir? Talvez a sua resposta agora seja 8 horas. Mas 8 horas de sono, na verdade, é uma média. E como qualquer média, não necessariamente representa a realidade. Afinal de contas, há pessoas que com 5, 6 horas de sono estão muito bem. Outras precisam, às vezes, de 8, 10 horas de sono. Aliás, atletas que trabalham profissionalmente pelo esporte e que buscam alto desempenho, muitas vezes eles precisam até de 12 horas de sono. Afinal de contas, estamos falando de pessoas que lutam por uma fração de segundos para conquistar uma medalha de ouro, para ser campeão em sua atividade. Portanto, você precisa identificar qual a sua necessidade de sono e ter regularidade. Afinal de contas, cada um de nós tem um biorritmo diferente. Há algumas pessoas que precisam dormir mais cedo, outras só conseguem dormir muito tarde. É importante que você consiga identificar e respeitar esse seu biorritmo. O segundo aspecto é a alimentação. E aqui é onde mais se aplica aquele princípio que eu disse anteriormente, conforme disse o André Guidé, todas as coisas já foram ditas. Você está cansado, cansada de saber da importância de buscar uma alimentação saudável. Você sabe da importância de uma alimentação nutricionalmente balanceada. Então, quero deixar para você 3 dicas fundamentais em relação a isso. A primeira delas é você se recordar de que a água é essencial dentro do seu processo de alimentação. Afinal de contas, o nosso corpo é formado por água em 65% até 70%. Portanto, lembre-se de hidratar-se continuamente ao longo do seu dia. Você precisa ingerir de 250 a 300 mililitros de água por hora. Ou seja, não adianta você tomar 1 litro de água de uma vez só à noite. Você precisa, ao longo do dia, distribuir de 2 a 3 litros de água para hidratar-se adequadamente. Segundo, e aí sim falando precisamente da alimentação, lembre-se de sempre compor o prato colorido.
que significa o prato colorido? Quando você for fazer a sua grande refeição, um almoço, um jantar, olhe para o seu prato e tente identificar quantas cores diferentes de alimentos há nele. Se você tem um prato com apenas 3, 4, 5 cores, o famoso prato brasileiro com seu arroz, feijão, carne e batata e talvez uma folha de alface ou um tomate, ainda não é uma alimentação das mais equilibradas. Afinal de contas, você precisa reunir o maior número possível de cores, lembrando que as diferentes tonalidades também representam diferentes ingredientes, diferentes nutrientes. Uma alface americana, verde clara, e um agrião, verde escuro, conseguem suprir você de nutrientes absolutamente diferentes e complementares. Portanto, lembre-se, prato colorido é uma regra essencial. E outra regra eu chamo de menos e mais. Menos comida no prato, mais refeições por dia. O que significa que você não pode ficar mais do que 3 horas em jejum. Você não pode passar mais do que 3 horas sem ingerir algum tipo de alimento. Claro, eu não estou falando de uma refeição completa, mas nesses pequenos intervalos é importante que você possa comer uma fruta, uma barra de cereais, alguma coisa que consiga manter o seu metabolismo. Você precisa continuamente ingerir alimentos para que o seu corpo sinta-se sempre muito bem suprido. Essas são as regras básicas em relação à alimentação. Outra coisa que eu queria aproveitar para conversar com você aqui agora é uma pesquisa feita em 2006 por um norte-americano chamado Brian Wansink. E eu acho que você vai gostar disso que eu quero compartilhar contigo. Ele fez um mapeamento do que ele chama de as 7 armadilhas que engordam. Então, eu quero compartilhar isso com você. Olha que interessante. Primeira armadilha que engorda, embalagens grandes. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele convidou 40 pais e professores para uma reunião de trabalho assistindo a um filme. Na verdade, o filme era um grande pretexto. Logo que pais e professores entraram, ele entregou a eles pacotes de confeitos, sendo que alguns receberam um pacote de 500 gramas e outros receberam pacotes de 250 gramas. Ao término do filme, aqueles que receberam um pacote maior comeram 137 confeitos, enquanto aqueles que receberam um pacote menor comeram 71 confeitos. Isso prova que quanto maior a embalagem, mais você vai acabar comendo, mais calorias você vai ingerir. Segunda armadilha que engorda, acompanhar o ritmo de outras pessoas. Essa foi interessante. Eles fizeram o seguinte, eles organizaram uma sequência de almoços, onde primeiro a pessoa comia sozinha, depois em grupo de 4 pessoas e depois em grupo de 8 pessoas. E curiosamente notaram que as pessoas que comiam devagar quando estavam sozinhas aumentavam o ritmo quando estavam na companhia de pessoas que comiam mais rápido. E por conta disso, acabavam comendo até o dobro de calorias que comeriam quando estavam sozinhas. Terceira armadilha que engorda, iludir-se com o texto das embalagens. Fizeram o seguinte, convidaram um grupo de pessoas acima do peso e ofereceram a elas chocolates, com a seguinte opção, poderiam comer chocolates tradicionais ou chocolates na versão light ou diet. A grande maioria acabou optando pela versão light ou diet. Só que, curiosamente, essas pessoas comeram mais chocolates exatamente por acreditarem que, por ser uma versão light ou diet, elas estariam isentas de um risco de ingerir mais calorias. Lendo engano. Elas sim comeram menos gorduras, porém não mais calorias, porque elas acabaram comendo até 90 calorias a mais em virtude de se sabotarem pelo fato da embalagem indicar que a versão era light ou diet. Quarta armadilha, comer assistindo TV. Eu acho que essa você conhece. Sabe como é que eles fizeram? Convidaram pessoas para assistirem um programa de TV. E entregaram logo na entrada uma tigela de pipoca e também um saquinho com aquela cenoura baby, aquela cenoura pequenininha. Tá? Muito bem, só que as sessões eram de 2 tipos. Tínhamos filmes com 60 minutos e outros com 30 minutos. Nas 2 ocasiões, as pessoas comeram até acabar a sessão de cinema.
Mas aqueles que ficaram na sala por 1 hora comeram 28% a mais do que aqueles que assistiram uma sessão de apenas 30 minutos. Quinta armadilha: seduzir-se pelo prato suculento. Durante 6 semanas, pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, eles mexeram discretamente no cardápio de um determinado restaurante. Então foi assim: tinha um prato que chamava-se frango à parmigiana. Eles trocaram, na semana seguinte, o texto por delicioso frango à parmigiana da mama. O prato era o mesmo, só trocou a descrição. E, curiosamente, após as pessoas consumirem o prato, eles entrevistavam essas pessoas e notaram o seguinte: que as pessoas que compraram o prato apenas frango à parmigiana avaliavam o prato apenas como razoável. Já aqueles que pediram o delicioso frango à parmigiana da mama disseram-se muito satisfeitos. E um outro detalhe interessante: o número de pedidos do prato com a descrição mais saborosa aumentou em quase 30%. Sexta armadilha que engorda: tamanho de recipiente. Nesse caso, eles pegaram 2 grupos de voluntários e ofereceram a eles um buffet de sorvetes. Só que de um lado você tinha taças pequenas e de outro taças grandes. Aqueles que se serviram com taças grandes chegaram a colocar 60% mais sorvete, o que significava 250 calorias a mais. E por último, a última armadilha é manter guloseimas à vista. Essa funcionou da seguinte forma: pegaram 2 grupos de secretárias e fizeram esse ensaio com elas. Algumas secretárias tinham à sua vista bombonières de vidro com chocolates dentro. Outras tinham a bombonière opaca, translúcida, ou seja, não dava para você ver dentro do recipiente que eram bombons. E olha que conclusão incrível. Aquelas secretárias que tiveram acesso à bombonière de vidro, onde elas podiam constantemente ver o seu conteúdo, ou seja, os chocolates, elas comiam 70% mais do que as outras. Os nutricionistas disseram que durante 1 ano, estas mulheres poderiam ter um ganho de até 10 quilos de peso apenas por se servirem naquele buffet com os chocolates que estavam à mostra. Então, eu espero que você procure eliminar essas 7 grandes armadilhas se você está em busca de reduzir o seu peso e de ter uma alimentação mais saudável. Para finalizar, a vida 1, a vida da saúde e do esporte. Check-up é importante que você faça. Veja bem, isso não significa que o check-up vai necessariamente prolongar a sua vida. Afinal de contas, é muito comum, inclusive, que você ouça que uma pessoa que acabou de fazer um check-up teve um ataque cardíaco no dia seguinte e perdeu a vida. O que acontece é que o check-up ele é preditivo. Ele consegue fazer com que você, eventualmente, identifique alguma enfermidade com certa antecipação. Por conta disso, a solução ela acaba sendo mais rápida, mais barata, né? E você consegue, muitas vezes, mitigar logo no início uma doença que possivelmente poderia tomar uma proporção maior. Então, cultive o hábito de 1 vez por ano fazer aí uma bateria de exames para que você possa monitorar constantemente a sua saúde. Outra coisa importante, a automedicação. Muito cuidado com isso. Afinal de contas, nós temos visto o crescimento constante do uso de antidepressivos, de ansiolíticos, de analgésicos, de tranquilizantes. Uma pesquisa recente demonstrou que o afastamento do trabalho por uso de drogas cresceu 22% só em 2011. É um processo de automedicação. Quando eu falo em drogas, eu não estou falando necessariamente de drogas mais pesadas, de drogas ilícitas. Muitas dessas drogas são exatamente antidepressivos, ansiolíticos. As pessoas recorrem a isso, na verdade, para talvez combater problemas de caráter emocional, e isso, claro, acaba afetando também o desempenho no âmbito profissional. E, por último, a prática esportiva, que é fundamental, afinal de contas, a nossa natureza é nômade e não sedentária. Afinal de contas, o homem, a mulher, nós todos, a nossa pré-história, tínhamos que sair para caçar, para pescar, para buscar o nosso alimento. A vida moderna é que nos tornou muito sedentários.
E nós precisamos resgatar o hábito da prática física. E aqui é importante que você entenda o seguinte: primeiro, escolha uma atividade física que seja agradável, que seja prazerosa. Eu não sei se você sabe dessa estatística, mas cerca de 25% das pessoas que se matriculam em uma academia abandonam no primeiro mês. Vou repetir. Uma em cada 4 pessoas que se matriculam em uma academia abandona após 30 dias. Porque a pessoa acabou se matriculando para fazer uma atividade que ela não tem o menor prazer em desenvolver. Então, escolha uma atividade física que seja agradável, que seja prazerosa e faça-a com regularidade. No mínimo, você tem que se exercitar 3 vezes por semana. Claro que o ideal é que você consiga fazer isso quase de forma diária, ainda que sejam apenas 30 minutos do seu tempo. Cuidando de todos esses aspectos, você vai gozar de uma boa saúde física e mental. Isso vai lhe abrir as portas para que você possa cuidar das suas demais vidas. A vida número 2 é a vida da família e da afetividade. Por que eu coloco a afetividade? Porque isso envolve todas as relações com as pessoas nos mais diversos âmbitos dos seus relacionamentos. Primeiro, pais e irmãos, que são pessoas com as quais, a rigor, você mantém os vínculos mais sólidos, mas que, infelizmente, muitas vezes nós nos distanciamos dos nossos pais e dos nossos irmãos. Afinal de contas, crescemos, mudamos de cidade, mudamos às vezes de país, e os laços vão sendo gradualmente desintegrados, ainda que a tecnologia hoje nos propicie a possibilidade de estarmos sempre próximos dos nossos familiares. Em relação à família, eu queria contar para vocês um relato pessoal, que é algo que aconteceu comigo no ano de 2009. Naquela ocasião, por volta de abril do ano de 2009, foi quando eu tomei ciência, eu e minha esposa, de que teríamos uma filhinha, iríamos ganhar um bebê no final daquele ano. E no mesmo ano de 2009, meu pai, que não morava mais em São Paulo, onde eu resido, ele morava no estado de Roraima, lá na capital, em Boa Vista, e vinha a São Paulo me visitar 1 ou 2 vezes por ano. Naquele mês de abril, ele esteve em São Paulo, ficamos juntos por alguns dias, e quando ele regressou para sua residência, coisa de 1 ou 2 semanas depois, nós nos falávamos até que constantemente, e um dia ele me telefonou e comentou que havia sentido uma certa fraqueza no seu pé esquerdo quando dirigia o seu carro. Na verdade, ele mal tinha conseguido embrear o carro, de tamanho a perda de força de coordenação que ele sentiu na sua perna naquele momento. Eu fiquei bastante preocupado com aquele quadro, porque aquilo podia ser indício de uma enfermidade maior, e realmente, no final daquela semana, eu recebo uma ligação de uma das minhas irmãs, também residente lá em Boa Vista, dizendo que ele havia sido internado e que ele estava sendo transferido para São Paulo, porque, muito embora Boa Vista seja uma capital com quase uns 300 mil habitantes, os hospitais ali na localidade não se sentiram em condições de prestarem o melhor atendimento a ele. Ele veio a São Paulo, transferido numa UTI móvel, e deu entrada no hospital. E imediatamente a primeira impressão que tínhamos, em função do que ele tinha acontecido, e até o primeiro diagnóstico feito lá, era de que ele tinha sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral. Porém, chegando em São Paulo, ele passou por uma série de exames, e foi quando nós, infelizmente, detectamos que o que ele tinha não era um AVC, mas o que ele tinha era uma metástase no cérebro. O que é uma metástase? A metástase é um câncer secundário, ou seja, um câncer que surgiu em algum lugar do corpo, caiu na corrente sanguínea e migrou, e nesse caso, no caso dele, foi ter na região do seu cérebro. Por esse motivo é que suspeitou-se de ser um AVC. Mas se era uma metástase, um câncer secundário, então onde estava o câncer primário?
e após mapear todo o seu corpo, foi identificado que ele tinha um câncer no pulmão. Aliás, nos pulmões. Os dois estavam comprometidos e já num estágio avançado. Veja você que coisa interessante, meu pai nunca fumou, ele na verdade, estatisticamente, ele estava dentro de um grupo de risco de que apenas 7% das pessoas não fumantes chegam a desenvolver um câncer de pulmão como o que ele tinha. Ele foi internado, iniciou um tratamento quimioterápico para tentar combater isso, mas ao longo das semanas o tratamento não surtiu efeito. Os meses foram avançando, essa internação dele aconteceu entre os meses de junho e julho, e quando foi em novembro, eu voltando de viagem, quando cheguei em casa, ele ficou hospedado em minha casa, depois de receber alta do hospital, ele estava com um quadro clínico muito debilitado. Eu imediatamente o coloquei no carro, lembro-me muito bem da data, era um dia 19 de novembro, véspera do feriado da Consciência Negra, que acontece no dia 20, a cidade de São Paulo parada, com um trânsito terrível, em virtude de ser uma véspera de feriado. Eu, com muita dificuldade, cheguei com ele até o hospital e o médico o examinou e, de fato, detectou que ele havia tido uma piora bastante acentuada no seu quadro clínico, decidindo por interná-lo novamente. Ele foi internado ali na noite do dia 19, passou o dia 20 em tratamento e no dia 21 de novembro, ao meio-dia, ele faleceu. Rapidamente. Algo que não se esperava. Acreditava-se muito que ele ainda tivesse uma sobrevida, a expectativa do médico era iniciar uma outra linha de tratamento quimioterápico, mas não houve tempo. Por que eu estou comentando essa história com vocês? Porque meu pai faleceu no dia 21 de novembro, ele foi sepultado no dia 22 de novembro, e no dia 23 de novembro a minha filha nasceu. No espaço de apenas 48 horas eu convivi com a alegria e a tristeza, com a perda e com o nascimento. E parece que meu pai, nos seus últimos meses de vida, ainda conseguiu me deixar como legado mais algumas lições, que é o melhor legado que os pais podem deixar para os seus filhos. Porque naquele período em que ele estava com a sua saúde tão debilitada, tão fragilizada, chegamos a um momento em que, por exemplo, ele já não conseguia mais tomar banho sozinho, então eu tinha que banhá-lo. Como eu tive que banhar depois a minha filha, quando nasceu, ele também tinha dificuldades de caminhar, precisava ser amparado para caminhar, como eu tive que amparar a minha filha ao longo dos seus primeiros passos. Ele não conseguia mais se alimentar sozinho, eu tinha que alimentá-lo, como também dei o alimento à minha filha nos seus primeiros meses de vida. Meu pai, nos seus últimos momentos, ele ainda me deixou um grande legado. Era como se ele dissesse, eu vou partir, mas outra vida chega e até nisso eu quero talvez deixar mais uma contribuição para que você possa cuidar dessa vida que chega da melhor maneira possível. Meus amigos, minhas amigas, a vida é muito breve, é tudo muito tênue, né? As coisas são um suspiro. Como disse a vocês, eu convivi com a dor da perda e com a alegria de um nascimento, num intervalo de apenas 48 horas. Isso me fez aprender a brevidade do tempo e a importância da intensidade que nós precisamos imprimir em todos os momentos da nossa vida, valorizando cada aspecto, cada oportunidade, cada momento. Esse foi um dos últimos grandes ensinamentos de meu pai. E isso fez com que eu valorize cada vez mais os laços familiares, e é esta mensagem que eu gostaria de deixar para você. Você que me ouve agora e que talvez há muito tempo não tenha tido a oportunidade ou não tenha criado a oportunidade para falar com seu pai, a sua mãe ou algum irmão que esteja distante, que tal ao término dessa apresentação pegar o telefone e dar uma ligadinha para eles? Um breve diálogo, poucos minutos, para como que fazer ressurgir um sentimento que está aí, dentro de você, um sentimento que nunca deixou de existir
e que sempre teve uma grande intensidade, porque os nossos laços afetivos junto aos familiares são evidentemente os mais fortes possíveis. Além de pais e irmãos, quero também falar sobre filhos. E se você tem filho, você deve compreender e deve concordar comigo que as crianças são grandes presentes que surgem em nossas vidas. Elas choram muito nos primeiros meses de vida, dão um trabalho danado às vezes para dormir, tiram o nosso sono, mas não o sono deles, né? As crianças dormem o sono dos anjos, o sono dos justos. Na medida em que vão crescendo, vão se mostrando cada vez mais ávidos pelo conhecimento, perguntam o porquê de tudo o tempo todo. Mas, fundamentalmente, há duas coisas que eu acho fantástico nas crianças. Primeiro, brilho no olhar, né? Que é uma coisa que o adulto passa o resto da sua vida, às vezes, perseguindo. E que a criança tem isso naturalmente. A capacidade do olhar, dos olhos que brilham diante das mais diversas circunstâncias e a capacidade de amar de forma incondicional. Aliás, eu acho que você concorda comigo que eu quero colocar um exemplo para você. Se você tem filhos ou se você não tem, imagine um sobrinho, uma sobrinha, duas crianças brincando, que por um determinado motivo qualquer acabem discutindo. 5 minutos depois, essas crianças já estão juntas novamente, brincando. Elas fazem as pazes, elas não guardam mágoa, coisa que o adulto faz recorrentemente. Aliás, William Shakespeare dizia que guardar ressentimento de outra pessoa é o mesmo que tomar cicuta esperando que o outro morra. E o adulto faz isso. Nós temos por mau hábito, muitas vezes, cultivar rancor, cultivar mágoa, cultivar ressentimento de outras pessoas e ficamos encastelados dizendo o seguinte: não, se aquela pessoa pedir desculpas a mim, muito bem, reatamos o relacionamento, mas enquanto isso não, porque eu não fui o culpado ou a culpada pelo rompimento daquele relacionamento. Coloque a sua vaidade de lado, talvez você até esteja certo, não importa. Isso não é uma guerra sobre quem tem razão. Se você tem algum relacionamento, uma amizade, um relacionamento familiar abalado, vá até esta pessoa, desculpe-se e procure reatar aquele relacionamento, porque isso é o que realmente conta no final. Eu vou passar para você agora, falando sobre filhos, um pequeno vídeo, de apenas 1 minuto, em que vai mostrar uma relação absolutamente maravilhosa entre duas pessoas. E, ao final, nós voltamos a nos falar. Acompanhe o vídeo agora. Get better. Oh. How are we going to get it? Oh. Isn't that Julie from your school? Yeah. I think she likes you. No, she doesn't. She does. Go talk to her. Such an embarrassment. I am your father. Conforme você via o vídeo, eu acredito que você achava que se tratavam de 2 irmãos brincando. Mas não. Era um pai e o seu filho, né? E a mensagem final é aquela, né? Mais importante do que ser um pai ou ser uma mãe é ser um amigo. Então, procure ser um amigo dos seus filhos. Esteja próximo deles em todos os momentos. Quero falar agora sobre amigos, porque há amigos que são mais queridos do que irmãos. Aliás, é importante que nós compreendamos a diferença que há entre conhecido. Então, por exemplo, eu agora sou seu conhecido. Se você me mandar uma mensagem, um e-mail, você será meu conhecido. Agora, colegas é uma outra categoria. Colegas, por exemplo, é muito fácil de você observar no ambiente de trabalho. Às vezes você está numa mesma empresa por 5, 10, 15 anos. Tem colegas de trabalho que estão ali com você ao longo de todo esse período. Você sabe tudo sobre as atribuições profissionais daquela pessoa, mas não sabe nada da vida pessoal dela, porque é só um colega.
Agora, amigo é uma pessoa diferente. O amigo, primeiro de tudo, é aquela pessoa que ajuda você nos momentos de maior adversidade. Aliás, você testa uma verdadeira amizade nas dificuldades. Não é quando você ganha na loteria que aparecem os seus verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos são aqueles que lhe estendem a mão, são aqueles que param para lhe ouvir, que param para lhe aconselhar quando você mais precisa, quando você está nos momentos de maior dificuldade. Aliás, um bom amigo é um bom ouvinte. E o bom ouvinte significa simplesmente parar e ouvir, talvez nem mesmo aconselhar, porque o que a pessoa precisa é ser ouvida. O que a pessoa precisa e deseja naquele momento é ser compreendida. Então, uma verdadeira amizade ela tem essas características. E sabe como é que você testa uma verdadeira amizade? Num abraço. Talvez você já tenha passado por essa circunstância de você, certo dia, andando pelas ruas, você olha para o outro lado da calçada e encontra um colega seu, uma pessoa que há muitos anos você não vê, alguém que talvez tenha estudado com você, talvez tenha trabalhado com você. Vocês se encontram, se abraçam e naquele abraço há um sentimento de fraternidade muito grande. Porque parece que você viu aquela pessoa não há muitos anos, mas parece que vocês estiveram juntos ontem. Porque uma verdadeira amizade testa-se sim em um abraço. E é muito importante que você cultive estas grandes amizades, porque são elas que talvez lhe deem suporte em momentos de grande dificuldade. E por último, os relacionamentos conjugais. Sabe que uma vez perguntaram para Friedrich Nietzsche o que é que ele achava que fazia um casamento ser duradouro. E ele respondeu: se você se imagina conversando agradavelmente daqui a 25 anos com a pessoa com quem você está hoje, é porque esta é a pessoa certa. Porque as verdadeiras relações, os verdadeiros relacionamentos são aqueles construídos com base no diálogo. Um diálogo que perdura e que se eleva no decorrer do tempo. Aliás, isso me faz lembrar de uma parábola, de uma crônica, que é do escritor Rubem Alves. E ele diz o seguinte, ele faz uma analogia entre duas atividades esportivas. Primeiro ele fala sobre o jogo de tênis. Independentemente de você ser um jogador de tênis ou não, você conhece o esporte. E sabe que o jogo de tênis ele é jogado com 2 raquetes, uma bolinha, claro que a exceção é se for um jogo de duplas, onde você tem 4 jogadores. Mas pensando num jogo de simples, 2 pessoas uma contra a outra, 2 raquetes, uma bolinha, um piso que pode ser um piso de saibro, um piso de concreto, um piso gramado. E quando você joga tênis, um disputa a partida de tênis contra o outro, no intuito, claro, de vencer a partida. Um atleta joga a bola o mais fora possível do alcance do seu adversário, porque necessariamente no jogo de tênis sempre há um vencedor e um vencido. Mas Rubem Alves faz uma metáfora fantástica. Ele fala depois sobre uma outra atividade, o frescobol. O frescobol também é jogado com 2 raquetes, também uma bolinha, porém o ambiente já é outro. A areia da praia, os cabelos ao vento, os pés descalços, as pessoas brincando de jogar frescobol, onde ninguém quer vencer ninguém. Aliás, se você já jogou frescobol com alguém na praia, você sabe que quando você rebate a bola meio torta, fora do alcance do seu colega, você fica até um pouquinho triste, porque você gostaria de ter lhe enviado a bola com a maior perfeição possível. O seu colega, ele se esforça para lhe devolver a bola com uma boa trajetória, mas se a bolinha cair no chão, não tem problema. Basta se abaixar, pegá-la e iniciar a brincadeira novamente, numa brincadeira, num jogo que só tem fim quando ambos querem. Nesta metáfora, a bola representa os sonhos. Então, jogando frescobol com você, eu compartilho o meu sonho, você me devolve compartilhando também o seu sonho, e nós juntos vamos dividindo expectativas, vamos dividindo desejos, visões. Agora, quem joga tênis, quando a bolinha chega, a pessoa dá uma cortada. Ela quer apenas vencer, ela não quer saber, ela não quer compartilhar nada com ninguém. Dentro dessa metáfora dos sonhos, eu corto o seu sonho porque ele não me interessa.
interessa apenas o meu sonho, os meus desejos, as minhas expectativas. Por isso, pensando desta maneira, eu pergunto a você agora, o atual relacionamento que você tem, seja com seu namorado ou namorada, esposa ou marido, é um relacionamento do tipo tênis ou do tipo frescobol? Como é que vocês têm se relacionado? Como é que vocês têm construído e edificado a relação de vocês ao longo dos próximos anos? Vamos para a vida 3, que é a vida profissional, que na verdade eu chamo de vida da carreira e da vocação. Por que vocação? Porque vocação vem do latim vocatione, que significa chamado. Que chamado é esse? É aquele sussurro no seu ouvido que muitas vezes diz a você: não siga por esse caminho, não siga por essa profissão. Que tal você abandonar tudo isso e passar por uma outra carreira que guarda muito mais sinergia com a sua identidade pessoal? Por isso, carreira e vocação. A vida 3, é claro, que é essa vida que envolve as relações profissionais, muito teríamos para conversar a respeito, mas em virtude do nosso tempo eu quero apenas deixar a você uma mensagem que para mim é uma das mensagens mais essenciais do ponto de vista da construção da carreira. Para que você tenha uma carreira de sucesso, para que você seja uma pessoa de êxito, você precisa identificar o seu propósito de vida. Isso significa, primeiro, entender qual é a sua missão. E a missão ela é traduzida por uma única palavra: legado. Quando você partir desta vida para outro plano, como é que as pessoas irão se lembrar de você? Isso é o legado. O legado ele pode ser, às vezes, o legado dentro do seu ambiente familiar. Talvez o seu maior legado seja cuidar do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dar-lhes um caminho. Talvez o seu legado seja um legado corporativo, onde você vai ser a pessoa que vai inspirar muitas outras pessoas dentro de uma empresa, talvez uma empresa pequena, talvez uma empresa que cresça, talvez uma grande multinacional. A grande questão é qual é a sua missão, a sua razão de existência e qual o legado que você irá deixar. O segundo aspecto é a visão. E a visão significa o que você projeta para o seu futuro. E toda a visão está lastreada numa palavra fantástica, que são os sonhos. Quando eu falo em sonho, eu não falo do sonho pueril, eu falo do sonho edificado, um sonho que, quando sonhado com força, com ênfase, sonhado junto com outras pessoas, tem grande possibilidade de realização. Qual é o seu sonho? Aliás, essa é uma pergunta essencial e eu tenho a grande expectativa de que essa pergunta tenha sido feita a você quando você era jovem e espero que você faça essa pergunta aos seus filhos e netos. O que você quer ser quando crescer? Lembra-se dessa expressão? A resposta para essa pergunta guarda dentro de si talvez um grande direcionamento para a sua vida. O que você quer ser quando crescer? Quero compartilhar com você um outro vídeo nesse momento que vai falar exatamente a esse respeito. Vamos assisti-lo, em seguida faremos alguns comentários. Vamos ao vídeo. Quando eu crescer, eu quero ser biólogo, ator e explorador. Menina de vôlei, eu quero ser caixa de supermercado e quero ser menina do ping-pong. Explorar vários lugares, explorar novas cidades, explorar selvas. Como toda criança, tinha 1000 sonhos. Sonhava 1000 coisas, mas tinha que tocar a empresa da família. Tem assim, bombeiro, mecânico e frentista. para salvar as pessoas, apagar incêndio. Que eu gosto muito de carro, eu gosto de me fechar, entrar debaixo do carro. Meus filhos eu não vi crescer. Para ganhar dinheiro. Quando eu crescer, eu vou querer ser pintora, porque desde pequenininho eu gostava de pintar vestido e jardim. Mas o pessoal comentava muito que não valia a pena. Em 72 cantei na Itália. Gostaram muito de mim. Mas é aquela história. 12 anos dentro do laboratório.
E eu fiquei com medo de largar o certo pelo duvidoso. E aí a vida passou. E eu nem percebi. Vocês viram nesse vídeo que a menininha tem um determinado momento em que ela diz assim: quando eu crescer eu quero ser caixa de supermercado. Né? Eu acredito que você talvez tenha achado até engraçado quando essa garotinha fala isso. Ou então, quando o menino diz: eu quero ser frentista, eu gosto de viver embaixo de um carro, eu gosto de me sujar com graxa. Não é curioso isso? O que eu quero que você reflita nesse momento a respeito desses dois personagens é que o sonho de uma criança, ele pode simbolizar todo o seu futuro. Essa garotinha que diz que quer ser caixa de supermercado, muito possivelmente, sabe por que ela está dizendo isso? Porque ela gosta de lidar com pessoas. Ela gosta de interagir, ela gosta de conversar com as pessoas, talvez ela goste de ajudar as outras pessoas, talvez ela goste de servir. Isso está dentro da identidade daquela garotinha. Já o rapaz que diz que gosta de se sujar com graxa, que gosta de se enfiar debaixo de um carro, é diferente. Talvez esse garoto, não que ele não goste de pessoas, mas a grande predileção dele está em máquinas, em coisas, o que talvez possa indicar um futuro e brilhante engenheiro, por exemplo. Então, aprenda a ler nos detalhes. Quando o seu filho ou sua filha lhe disser um determinado sonho, uma expectativa futura, tente enxergar além e interpretar o que é que esta criança está sinalizando como sua verdadeira vocação. Porque ouvir esse chamado divino, é o grande segredo para que você tenha uma vida bem-sucedida. E o terceiro pilar da construção do seu propósito de vida, né? Missão, visão e valores. E os valores são princípios. Os princípios que vão guiar você, seus filhos, os seus liderados ao longo da sua trajetória. Valores que são herdados dos nossos pais, em especial, mas não só dos nossos pais, irmãos e amigos. Valores que são influenciados pelo ambiente e pelas circunstâncias. São esses fatores que acabam determinando como você vai reagir diante de determinadas circunstâncias. Identifique 5 valores essenciais que regem a sua vida. Faça uma lista desses valores, escreva um parágrafo para cada um deles e consulte essa lista com frequência, em especial quando você tiver que tomar grandes decisões. São esses valores que irão influenciar e irão dizer a você qual o caminho que você deve seguir. A vida 4 é a vida da cultura e do lazer. Cultura que você tem que desenvolver a partir de leituras, de cursos. Aprenda um instrumento musical, porque todos nós temos uma inteligência musical. Né? Vá ao cinema, vá ao teatro, a shows, aprenda um novo idioma. E lazer. Lazer, meu amigo, minha amiga, não é viagem em feriado prolongado. Aquela que a pessoa emenda um dia de feriado, sai por 3 ou 4 dias e enfrenta um trânsito terrível para ir e voltar. Não. Lazer são, primeiro, desde pequenas brincadeiras em família, pequenos passeios, até viagens. E viagens que não precisam ser para longe. Conheça o seu entorno, conheça o país maravilhoso que é o nosso Brasil, mas fundamentalmente, em cada uma destas viagens, leve consigo você mesmo. Porque há pessoas que viajam, mas não levam a si próprios. Né? As pessoas ficam muitas vezes presas, envolvidas ainda dentro do ambiente profissional. A vida 5 é a vida da sociedade e da comunidade. Lembra-se quando eu comentei sobre conhecidos, colegas e amigos? Pois é dentro da vida social que você transforma aquele seu colega de trabalho, talvez, num amigo. É a vida social que envolve situações diversas, pequenas confraternizações, almoços aos domingos, uma feijoada no sábado, saírem juntos para um programa qualquer de casais, ou então entre os amigos. Relacionamento, né? Sociabilização. E dentro dessa vida está também a vida da responsabilidade
socioambiental. Aqui eu estou falando sobre o seu cuidado com o meio ambiente, o seu cuidado com o próximo, em você dedicar uma parte do seu tempo para ajudar outras pessoas, né? Aqui entra a solidariedade, a gentileza. Lembre-se de também contemplar esse aspecto dentro da sua gestão das suas 7 vidas. A vida 6 é a vida material. E, gente, nós não podemos falar de equilíbrio na vida sem falar de dinheiro. Vivemos em uma sociedade capitalista, vivemos em uma economia de trocas. Então é fundamental que você cuide também da sua educação financeira. É muito importante que você tenha ambição. A ambição é o que move o mundo. O problema não está na ambição, está na ganância. Porque o ganancioso, ele passa por cima das pessoas, ele faz qualquer coisa para subir um degrauzinho a mais. Portanto, seja sim uma pessoa ambiciosa, mas jamais gananciosa. Cuidado com a vaidade. Cultive a simplicidade. Lembre-se de que menos é mais. Esta é uma boa maneira de você lidar com as questões financeiras. E uma coisa fundamental é a educação financeira. Porque, afinal de contas, a verdade é que nós deveríamos ter educação financeira na escola, né? Coisa que ainda não faz parte da grade de ensino convencional. A educação financeira ela é essencial, porque nós estamos numa sociedade em que cerca de 68% dos brasileiros estão endividados, gastam mais do que ganham, 44% têm a sua parte da sua renda comprometida com dívidas e, pior, cerca de 1/3 dessas pessoas têm atrasos de pagamentos a mais de 90 dias. Então, por que acontece isso? Porque grande parte das pessoas não tem educação financeira. Isso é um papo que a gente pode ter mais para frente, em uma outra ocasião. Eu só quero que você se conscientize de que você tem 2 grandes grupos para lidar com o seu dinheiro: receita e despesa. Primeiro, a receita é a receita líquida. Portanto, quanto você ganha? 1.000? Não é 1.000, porque se você tem um desconto de 8% do INSS, já não é 1.000. Já sobrou só 920. Então já começa errado porque a pessoa não sabe fazer conta. Ela parte do pressuposto errado. Então primeiro a sua receita e depois as despesas. Cuidado com os pequenos gastos, porque eles são como pequenos furos no navio que levam esse navio a naufragar. Pequenas despesas. Cuide de todas as despesas, anote-as no caderninho durante pelo menos 30 dias para que você consiga avaliar para onde está indo o seu dinheiro. Esta é a melhor maneira de você conseguir buscar um equilíbrio financeiro. E a última das 7 vidas é a vida da mente e do espírito. Ela vem por último não porque ela seja menos importante, mas talvez porque seja a mais importante. É a vida da espiritualidade. Note você que eu não estou falando em religiosidade, mas sim espiritualidade. Sabe por quê? Porque eu acho que religiões afastam pessoas enquanto espiritualidade as une. Por que religiões afastam pessoas, Tom? Porque eu não consigo entender, por exemplo, como há determinadas religiões que pregam a guerra santa, a guerra em nome de Deus. Que Deus tão antimisericordioso é esse que diz, vá lá e mate em meu nome? Eu não consigo acreditar nisso. Por isso eu falo tanto em espiritualidade. Aliás, posso deixar para você uma mensagem que é relatada pelo Frei Leonardo Boff no seu livro Espiritualidade. Ele conta que numa conferência de paz ele encontrou-se com o Dalai Lama. E no intervalo de café ele se aproximou do Dalai e perguntou a ele: Dalai, qual é, na sua concepção, a melhor religião? E ele tinha certeza de que o Dalai diria que é o budismo, que é a religião que ele professa. Dalai Lama disse a ele: meu filho, a melhor religião é aquela que torna você uma pessoa melhor. Uma pessoa mais complacente, uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais amigável, uma pessoa mais amorosa. Por isso, você que me ouve agora, encontre a sua fé, qualquer que seja ela, mas fundamentalmente, lembre-se de que a religião está no coração, não nos joelhos. E dessa maneira, descubra qual é a sua verdadeira fé e a melhor maneira de professá-la. Sabe como? Tornando-se uma pessoa melhor e ajudando as pessoas no seu entorno. Esse é um resumo do que eu gostaria de falar para vocês. Lembrando que as nossas 7 vidas
passam por essas 7 dimensões absolutamente interligadas. Cuide da sua saúde, das suas relações afetivas, da sua vida profissional, cultural, social, material e espiritual. Dessa maneira, eu acredito que você vai conseguir encontrar o desejado equilíbrio em todas as suas relações. Isso vai tornar você uma pessoa em paz consigo mesmo, mais íntegra, mais tranquila, mais serena, e isso, invariavelmente, vai contagiar todos ao seu redor. Para finalizar, eu quero deixar uma última mensagem para vocês. É apenas um desejo. Desejo primeiro que você ame e que amando também seja amado, mas que se não for, seja breve em esquecer e que esquecendo não guarde mágoas. Desejo que não seja assim, mas se assim for, saiba ser sem desesperar. Desejo que você tenha amigos e que mesmo maus e inconsequentes, sejam eles corajosos e fiéis, e que em pelo menos um deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo também que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para que você se interpele de suas próprias certezas, e que entre eles haja um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos de sua vida, quando parecer não lhe restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você em pé. Desejo que você seja tolerante, não com aqueles que erram pouco, porque isso é fácil, mas com aqueles que erram muito e irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você possa servir de exemplo aos outros. Desejo que você seja triste, não o ano todo, é claro, mas pelo menos um dia, e que nesse dia você descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você afague um gato, alimente um cuco, ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você vai se sentir bem por nada. Desejo também que você plante uma semente e, por minúscula que ela seja, acompanhe o seu crescimento, só para você ver de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo também que você ganhe dinheiro, porque precisamos ser práticos. E pelo menos uma vez por ano você põe um pouco dele na sua frente e diga, isso é meu. Só para deixar bem claro quem é o dono de quem. Desejo por fim que nenhum de seus afetos morra, por eles e por você, mas que se isso acontecer, você possa chorar sem se culpar e sofrer sem se lamentar. Desejo também que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, que sendo mulher tenha um bom homem e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e lá adiante, quando estiverem exaustos, porém ainda sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. Desejo a vocês tudo isso, e se tudo isso se concretizar, não tem mais nada a lhes desejar. Essas palavras são atribuídas ao poeta francês Victor Hugo. Sucesso, felicidades e cuide com carinho das suas 7 vidas. Motivax, sua dose diária de motivação.